Olá pessoal, aqui professor Leonardo Leal. Para o vídeo de hoje eu separei o tema do princípio da livre concorrência. É um princípio da ordem econômica constitucional que tem uma relação muito próxima ao direito do consumidor, embora para algumas pessoas exista até uma certa dificuldade de perceber essa relação. Em alguns momentos essa relação não seja assim tão evidente. Caso você goste do tema desse vídeo, ele é um vídeo curto, como é a proposta aqui inicialmente do nosso canal. Caso você goste desse vídeo, eu até recomendo, para um aprofundamento um pouco maior do tema, uma palestra minha sobre o princípio da livre concorrência, que está disponível lá no aplicativo Notorium Play, esse grande parceiro nosso, onde a gente tem uma série que é o Código de Defesa do Consumidor comentada artigo por artigo, e temos também essa nossa participação em outro braço lá do aplicativo, que é o Notorium Talks, e aí no Notorium Talks eu fiz uma palestra um pouco mais ampla, um pouco mais densa, sobre esse princípio da livre concorrência. Quando a gente fala sobre livre concorrência, sobre defesa do consumidor, a gente relaciona diretamente com a ordem econômica constitucional, pois ambos são princípios da ordem econômica constitucional. Esses princípios estão previstos no artigo 170 da Constituição, e o artigo 170 estabelece que, juntamente com a livre concorrência e com a defesa do consumidor, os outros princípios de intervenção do Estado na economia são, por exemplo, livre iniciativa, valorização do trabalho humano, busca do pleno emprego, proteção à propriedade privada, exigência de um cumprimento de função social de propriedade, entre outros princípios lá elencados e lá estabelecidos. Para a gente falar sobre livre concorrência, é importante também entender a lógica do funcionamento da atividade econômica. Então, observe bem, eu tenho no Brasil, pela expressa disposição constitucional, a adoção de um modelo intervencionista, um Estado que seja intervencionista, mas uma intervenção, vamos dizer assim, direcionada, uma intervenção que seja delimitada, que tenha contornos claros, na medida em que a posição do Estado na economia, ela deve ser uma posição articuladora e de direcionamento da atividade. O Estado ele não deve, por expressa disposição da Constituição, explorar a atividade econômica. Não cabe ao Estado promover a exploração de atividade econômica, mas sim agir como um interventor, agir como órgão regulador, agir como órgão fiscalizador da atividade econômica como um todo. E ele faz isso nos seus vários braços, nos seus vários âmbitos de atuação, que também acontece na perspectiva da defesa da concorrência. Existe, portanto, uma delegação, podemos dizer assim, à iniciativa privada para a exploração de atividade econômica e para a satisfação das necessidades das pessoas. A maior parte das necessidades pessoais, individuais, elas são satisfeitas não diretamente pelo Estado, mas sim pela iniciativa privada. E o Estado está lá presente, fiscalizando, acompanhando, monitorando toda essa atividade, toda essa interação. Para que o mercado funcione bem, para que haja equilíbrio nesse funcionamento de mercado, é muito importante a lógica concorrencial. Tem até uma frase muito famosa de um autor liberal, que é o professor Milton Friedman. E aí o professor Milton Friedman ele costumava dizer o seguinte: olha, o mercado ele funciona de forma impessoal. E aí o fato de existirem, por exemplo, várias empresas entre as quais o consumidor pode optar qual ele deseja comprar, protege esses consumidores de uma eventual coerção, caso existisse uma só empresa que poderia, por exemplo, impor um preço mais alto, poderia colocar no mercado produtos de mais baixa qualidade, serviços de mais baixa qualidade, e aí o consumidor não teria opções, não teria para onde migrar. Então, o fato de haver essas opções, isso é uma proteção ao consumidor, indireta, mas é uma proteção ao consumidor, na medida em que o consumidor pode escolher, ele pode optar permanecer com aquele fornecedor com o qual ele teve uma experiência ruim, ou então ele pode migrar para outros, ele pode optar por outras fontes que atendam ali às suas necessidades, que forneçam os produtos e serviços dos quais ele necessita. Da mesma forma, os trabalhadores, aqueles que vendem suas forças de trabalho nos mercados, são protegidos da coerção dos empregadores pelo fato de terem opções de trabalhar em outras empresas, ou seja, se ele não estiver satisfeito com as condições daquele empregador, se ele não estiver satisfeito com as condições que lhe foram opostas naquela situação, ele pode migrar, ele pode mudar aí e
vender sua força de trabalho e tentar ser contratado por uma outra pessoa. Nesse sentido, você também tem o inverso. As empresas são protegidas da coerção dos trabalhadores porque elas têm a opção de contratar outras pessoas. Então, se o cara está exigindo um salário muito elevado, né, se as condições que ele está impondo ali à empresa são muito severas, ela pode contratar uma outra mão de obra. E da mesma forma, as empresas não ficam reféns de coerção de consumidores, porque tem opções para vender a outros, né? Opções para vender a outras pessoas. E como Milton Friedman diz, o mercado faz isso impessoalmente, né? Faz isso de forma quase que automática, sem necessidade de uma lei para isso, sem necessidade de uma regra, de uma imposição unilateral estabelecendo essas condições. Isso se aproxima muito com aquela história da mão invisível do Adam Smith, né? A mão invisível de alocação, de excedentes de interesses, que fazia que o mercado fizesse essas amoldações sem que houvesse a necessidade de intervenção estatal, sem que houvesse a necessidade de uma imposição nesse sentido. O espírito é realmente esse, entretanto, é importante ressaltar, né? Isso nem sempre funciona muito bem, porque nem sempre eu tenho esse ambiente equilibrado. Afinal de contas, nos mercados existem monopólios e também existem as possibilidades de assimetrias e de falhas, como, por exemplo, a famosa prática de cartel, quando empresas que deveriam estar competindo ali no ambiente de mercado, elas resolvem se unir, se orquestrar para, por exemplo, combinar práticas, combinar produção, combinar preço, combinar participação em licitação, fraudando assim diretamente o ambiente concorrencial, ou o ambiente que deveria ser um ambiente concorrencial. E por isso é importante o princípio da livre concorrência, ou seja, essa primazia de que a concorrência deve existir, o modelo concorrencial obstinado, e mais que isso, é importante o sistema de intervenção estatal. E aí o Brasil tem uma lei, a Lei 12.529, que regula a questão da defesa da concorrência, que normatiza a atuação do chamado Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, o SBDC, que fica a cargo do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD. Esse Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência ele vai trabalhar com 3 frentes principais. A primeira é o chamado controle de condutas, repressão a condutas anticoncorrenciais, como o exemplo da prática de cartel que eu citei agora há pouco. Então, o CAD, descobrindo uma prática de cartel, ele pode punir as empresas no âmbito administrativo que fizeram esse ato, né, que praticaram esse ilícito antitruste. Nós já tivemos vários casos de condenações de cartel no Brasil, algumas bem famosas inclusive. Uma das mais famosas, eu faço aqui referência, foi a questão do cartel do cimento, né, que atribuiu algumas das multas mais pesadas, na casa dos bilhões, para as empresas envolvidas no esquema de colusão que foi descoberto e que foi punido pelo órgão de defesa da concorrência, pelo chamado também órgão antitruste. A defesa da concorrência também é conhecida como antitruste pela influência norte-americana. O outro âmbito de atuação do SBDC é na perspectiva de prevenção, o chamado controle de estruturas. É quando 2 ou mais empresas resolvem se unir, se juntar, por exemplo, promover uma fusão, e aí, dependendo de alguns critérios estabelecidos na lei, critérios esses de faturamento, ou seja, de tamanho dessas empresas, antes de operacionalizar esse ato de concentração, elas precisam pedir autorização ao CAD. E aí o CAD faz uma análise prévia, verifica os impactos que aquilo causa no mercado, pode não autorizar, pode autorizar sem nenhum problema, ou pode também autorizar impondo ali algum tipo de restrição, alguma regra de, vamos dizer assim, de equacionamento, né, desses impactos negativos que vai ocasionar ali no mercado. Então, por exemplo, você vai ter 2 empresas que se juntam e aí o CAD pode determinar, entre outras medidas, que elas se desfaçam de alguma das marcas do grupo, que elas compartilhem rede de distribuição com outras empresas concorrentes, né? Enfim, então uma série de medidas aí que podem ser adotadas para tentar reduzir, né, diminuir o impacto negativo daquele ato de concentração. E por último, né, o último âmbito de atuação é a chamada advocacia da concorrência, que é justamente a divulgação da existência do princípio da livre concorrência, da legislação de defesa da concorrência, do CAD, do seu papel, da sua função na economia. É muito importante, pessoal, então, a defesa da concorrência, um mercado que tem um sistema concorrencial equilibrado, ele funciona melhor e traz mais benefícios aos consumidores, né? Então, tende aí você, de fato,
a ter um funcionamento mais próximo daquela ideia da mão invisível, daquela ideia da alocação impessoal aí que o Adam Smith e o Milton Friedman falavam do mercado. Agora, para isso funcionar bem, precisa ter concorrência efetiva em todos os âmbitos. Daí essa relação. Quanto mais competitivo o mercado é, via de regra, melhor para os consumidores será, menos problemas o consumidor terá, porque as empresas terão incentivo de fornecer produtos e serviços com mais qualidade, a preços mais baixos, trazendo assim, portanto, mais vantagens para os consumidores. Então esse foi o vídeo de hoje, eu agradeço a vocês que assistiram, um grande abraço e até a próxima.